Fala pessoal, olha só, começando o primeiro Brogcast. Sim, olha aí que maravilha, você está aí agora com esse momento único da televisão brasileira, que no caso é o YouTube, e agora começamos esse momento mágico que é o momento da inauguração de um projeto. Olha aí, não sei se é um projeto que vocês vão gostar demais, mas eu já estou gostando só pelo meu primeiro convidado aqui, pelo nosso primeiro entrevistado, digamos assim, não é mesmo? Os podcasts, você pode estar pensando assim, mais um podcast, pelo amor de Deus, não! E o nosso podcast é diferente, nossos convidados são diferentes, nossas entrevistas não existem. Então, olha quem que vai ser o nosso primeiro convidado do dia. Olha aí que maravilha. Ele, o Parmegiana. Oh, só por esse nível de convidado vocês já puderam perceber que temos um diferencial, não é mesmo? Nosso convidado não fala, ele não interage. Ele não é empreendedor, ele não faz nada, não é artista, mas é amado por muitos, pode ver. Então isso é uma coisa muito legal de se pensar, afinal de contas, não precisamos fazer muito para sermos amados pelos outros, não é mesmo? A gente só precisa de repente existir e ter quem goste da gente, isso é um pouco gostoso. Como é o caso do Parmegiana, não é mesmo? Olha aí que maravilha. Galera, este podcast, qual que é a minha intenção com ele? Quase que eu quebro o vaso logo de cara aqui, né? Vai destruir o cenário que a Jenny colocou aqui, o vasinho de flor. Qual que é a minha intenção? É mostrar para vocês algumas curiosidades, alguns momentos e de repente, quem sabe no futuro, por que não entrevistar pessoas do ramo da culinária, que tem muita coisa legal para se falar, sabe? Por exemplo, o Parmegiana tem muitas coisas nesse submundo deste nome maravilhoso que muita gente não conhece. Qual é a história do Parmegiana? Por que ele existe? Da onde ele vem? Por que ele tem esse nome? Muita gente tem curiosidade e é aquele tipo de cultura nunca é demais. Cultura inútil nunca é demais, mais ainda. Porque às vezes você tá lá num programa do domingo, aí tá lá, pergunta do R$1 milhão do Luciano Huck, você vai ganhar seu 1 milhão agora. Aí você vai falar, caramba, vai vir um Bhaskar, vai vir vai vir a população da Indonésia de 1975, vai vir quanto mede a Torre Eiffel em milímetros. Não, aí o cara olha pra você e fala assim, qual é a verdadeira história do bife à parmegiana? Aí você perde, tá vendo? Por quê? Porque não existia o Brogcast, mas agora estamos aqui para você ganhar 1 milhão no próximo Luciano Huck. Então pode ficar tranquilo que neste momento você absorverá toda a energia da cultura inútil interagindo conosco aqui no Brogcast. Espero que vocês gostem, estou fazendo de coração, até para dar uma diversificada no conteúdo, porque eu acho que vocês já estão meio, né? Já ó o blog provando a comida, ó lá o melhor avaliado, pior. Vai ter ainda, claro que vai. Isso aqui é só um a mais no meio da semana, que aqui é vídeo todo dia, né? Vocês estão ligados. Então é só para dar uma contrabalanceada no assunto, entendeu? Eu acho que talvez vocês gostem. Então, galera, fazendo esta breve introdução, afinal de contas é um podcast, então é para quem gosta de ouvir falar mesmo. Vamos falar sobre esse prato aqui, ó, o maravilhoso bife à parmegiana. Muita gente acha que o bife à parmegiana é um bife da Itália, né? Um bife, uma comida, um prato originário da Itália, mas muitos dizem que é do Brasil. E como tem essas diferenças de histórias, eu vou contar as duas para vocês para ver qual que é a melhor que se encaixa na sua cabeça para você entender como a original, tá bom? Ó, o bife à parmegiana, os que dizem que é criado aqui no Brasil, o que eles falam? Que o bife à parmegiana veio de Parma, na Itália, né? A palavra parmegiana vem da palavra Parma, que é uma cidade da Itália. E o parmesão, inclusive, que é a cidade que faz o parmesão, que é o queijo que vai por cima do bife à parmegiana. Olha aí que maravilha. Porém, o bife à parmegiana não existe na Itália. Ele foi feito aqui em São Paulo pelos imigrantes italianos que trouxeram essa palavra esse parmesão, né, com essa palavra Parma, aí colocaram um parmegiana e fizeram o bife à parmegiana, meio que misturando as culturas aqui em São Paulo. Então foi meio que uma parada que me mesclou a origem do queijo que ia por cima do bife e a família italiana aqui do Brasil falou, vai um Parma aí em cima, então vamos falar que é um bife à parmegiana. E meio que foi isso, essa é a história do bife
no Brasil, que na verdade é a história mais chata. Eu confesso que é a menos legal, não é mesmo? A gente pode ver que é uma história bem sem graça, inclusive. Ah, e um adendo, a palavra parmegiana vem da palavra italiana parmigiana, que significa o que veio de Parma, o que vem de Parma, alguma coisa assim. O que veio da cidade de Parma, aí eles chamam de parmigiana, entendeu? Inclusive aqui no Brasil, o bife à parmegiana, ele nem sempre é chamado de bife à parmegiana, muitos chamam de bife ensopado com queijo. Então se você mora no interior, principalmente nas regiões mais, longínquas das cidades grandes, eu tô com um vocabulário muito estranho, realmente tô muito estranho no meu vocabulário, mas se você tá numa cidade muito afastada dos grandes centros urbanos, você pode estar achando esse bife à parmegiana, o que é isso, não é mesmo? Cidades menores chamam de bife ensopado com queijo, tá bom? É a mesma coisa. Por quê? Porque normalmente o bife parmegiana tradicional, ele vem com muito molho de tomate, vem praticamente mergulhado como se fosse uma sopa, por isso bife ensopado com queijo. Deixa eu primeiro só provar esse bife aqui, depois de ter falado tanto, só para saber se ele tá no ponto da delícia, né? Porque bife à parmegiana, olhando para você, aí você pega um pouquinho do bife, ó, pega um pouquinho do arroz, põe uma batatinha por cima, forma aqui o Big Mac parmegiana maravilhoso, e aí é só comer. Se tá do meu agrado, tá maravilhosamente do meu agrado, muito bom, muito gostoso. Porém, pessoal, apesar de estar muito gostoso, dizem que esse não é um acompanhamento original do bife à parmegiana, tá? Esse bife à parmegiana aqui dizem que tá totalmente fake. Por quê? Porque conforme agora as tradições europeias, vamos entrar agora nessa parada, o arroz branco e a batata não combinam tanto com o bife à parmegiana. Eu não sei porquê, eu acho que combina maravilhosamente, mas eles acham que não. Lá fora, eles acham que um belo bife à parmegiana combina muito mais com espaguete ou com fettuccine, esses macarrões compridinhos, sabe? Ou linguine de repente também. E eles acham que fica muito mais gostoso com essa combinação com espaguete, com linguine. Inclusive, deixa aí no comentário o que você pensa. Você acha que o parmegiana fica mais gostoso com arroz e fritas ou mergulhado junto com uma massa? Realmente combina mesmo. Se você for pensar, né, já tem o molho ali, é só jogar uma massinha dentro, vamos jogar a massinha e fazer. Mas é que eu acho que combina o molhado do bife todo ensopado com o arroz que é mais sequinho, é mais gostosinho, a batata também é mais sequinha, você passa no molhinho, parece um ketchup, ó, ô delícia. Bom, vamos agora à origem do nome na parte europeia, afinal de contas é a parte que italianona lá que realmente tem muito a ver com isso aqui, né? Será que realmente foram eles? Bom, a primeira teoria é de que foi esse nome, bife à parmegiana, veio de um queijo chamado Parmigiano Reggiano, que é um queijo típico da região da Emília Romana. Então, por usar esse queijo, né, Parmigiano Reggiano, da região da Emília Romana, em cima do seu bife com tomate, aí em homenagem ao queijo deram o nome de Parmegiana, para homenagear o parmegiano. Eu acho essa história bem fraca, eu acho a outra muito mais interessante, que é a que eu vou contar agora. Durante a Revolução Socialista Russa, teve uma crise gigantesca, um monte de briga, né? Aquelas ideologias, briga de igualdade, etc. O pessoal entrou numa crise muito grande e ficou pobre. Muita gente ficou pobre e muita gente, os que tinham alguma reserva de comida, tinham que esconder essa comida para não serem roubados. Pois é, e para também não terem que entrar em confronto, porque nem sempre quem estava buscando comida era uma pessoa ruim. Então eram pessoas que você não queria se indispor, né? Então era, por exemplo, o seu vizinho que você se relacionava muito bem, aparecia na sua casa, era ruim você mostrar uma abundância de comida, gerar um certo interesse do seu vizinho que não tinha nada, sendo que ele não poderia pegar a sua comida e você não poderia repartir. Foi uma época realmente muito difícil na Rússia. E aí somente as famílias que se precaveram, né? Ou seja, as famílias que economizaram um dinheirinho, as famílias que guardaram ali o alimento, fazendo igual formiguinha, sabe aquelas formiguinhas que quando vem o inverno, você vê aqueles bolo de areia, bolo de coisa assim que as formiguinhas vai juntando para passar o inverno tranquila? Exatamente foi o que fez a família, as famílias que se deram um pouco melhor aí nessa crise da Revolução Socialista Russa, né? Então eles, os que guardaram um pouco de carne, um pouco de não sei o que, eles tinham que preparar, né,
essa carne. E como ela tinha uma escassez muito grande de alimentos, o que eles poderiam combinar com a carne? Muitos deles, as únicas coisas que tinham era um pouco de queijo velho, sabe? Queijo parmesão, que é um queijo que tem muito sal, resiste muito, né, ao tempo, porque ele se conserva muito bem pela quantidade de sal que tem. Então o que eles faziam? Para comer a carne, não só o gosto de carne, porque também não tinha um macarrão, não tinha uma coisa extra ali para pôr por causa da escassez, eles começaram a ralar o queijo por cima da carne, entendeu? Pegava aquele queijo duro, vai fazer o quê? Vai morder no dente? Não dá, o queijo tá duro, tá de tempos ali guardado, né? Então não dava para morder, não dava uma coisa boa. Então eles pegavam e ralavam em cima da carne, jogava uma quantidade considerável e esquentava para derreter por cima da carne. Assim nasceu o bife à parmegiana, segundo outras histórias. É uma história muito mais plausível, né? Como se fosse a história do surgimento dos hambúrgueres também lá na guerra, né? Tal. Isso aí a gente deixa para um outro podcast, Brogcast. Tenho que acostumar a falar Brogcast, tá? Tem que colocar a marca Brogcast, olha aí que maravilha. E aí, galera, teria surgido dessa outra forma nessa Revolução Socialista Russa, porém ainda não com o nome de parmegiana, de bife à parmegiana, apenas um bife com queijo ralado ali da pessoa que estava em crise sem ter o que comer. Mas, e então, da onde surgiu o nome bife à parmegiana? Desse bife que surgiu na Revolução Socialista Russa. Aí vem mais uma historinha rápida. Um rapaz brigou com a sua esposa e ele estava meio angustiado, meio chateado, afinal de contas ele amava muito ela e eles estavam brigados, quase se separando por causa disso. E ele pensou no quê? Como ele não tinha um centavo para comprar algum presente para ela, para comprar alguma coisa que deixasse ela feliz, ele lembrou desta iguaria da Revolução Socialista Russa e falou assim: eu vou fazer aquele bife com uma bela camada de queijo por cima, um pouco de molho, porque é uma coisa que não gasta muito dinheiro. Mal sabia o preço desse prato que eu paguei, né? Mas enfim, naquela época não gastava muito dinheiro. E aí ele falou: vou colocar esse prato no jornal para mostrar o poder dele. Ele tirou a foto do prato, publicou no jornal da cidade, sabe, o jornalzinho do bairro. Só que o nome da namorada dele, como vocês já devem até ter imaginado, não, ela não era parmegiana, o nome da namorada dele, mas era Giana. Então ele foi lá no jornal, publicou a foto do prato e escreveu assim, entre aspas: una bisteca parmigiana. Tipo assim, um pedaço de carne bisteca para minha Giana, sabe? E aí, esse parmigiana acabou ficando muito famoso e virou parmegiana. Ah, cara, essa história é muito bonita. Cara, essa história é emocionante, é sério. E aí dizem que ela comeu a bisteca parmegiana dela lá, e aí ficou muito feliz. Eles voltaram, tiveram 8 filhos, 2 cachorros... colonizaram, não, mentira, essa parte eu tô inventando, mas é muito bonito, né? Realmente ela dizem que ela comeu a parmegiana, gostou, e aí são essas histórias que a gente tem deste prato maravilhoso, que o nome surgiu no Brasil pelos imigrantes italianos, que por nome parmegiana, se algum nome que você fala veio de Parma, da Itália, e como usa o queijo parmesão de Parma, eles colocaram parmegiana por causa disso. Teve a história do queijo parmigiano reggiano da região da Emília Romana, e a história que eu acho mais legal até pro nome é essa da Revolução Socialista, porque eu acho que realmente tem tudo a ver, que com a escassez de alimento eles acabaram tendo que improvisar ali para criar pratos novos, porque já deviam estar enjoados de comer as mesmas coisas, ralaram o queijo e o nome veio dessa declaração de amor. Eu acho pelo menos uma história muito mais bonita para ser contada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast, um podcast mais assim divertidinho, de curiosidades. Realmente a minha intenção é informar vocês, acrescentar essa cultura, acrescentar histórias. Se você conhece outra história, porque com certeza deve existir, sobre a invenção, o surgimento deste prato parmegiana maravilhoso,
deixa aí nos comentários, agregue conteúdo. Se você tem qualquer correção às histórias que eu contei, também deixa nos comentários, será sempre muito bem-vindo. Afinal de contas, todos estamos passíveis de erros também. E espero que vocês tenham gostado deste blogcast e voltem. Quem sabe, né? Eu começo a fazer um blogcast por semana, seria legal para vocês também, hein? Vamos ver o que vocês acham, beleza? Valeu, não deixa de se inscrever no canal para você receber todos os vídeos, 2 vídeos por dia, inclusive blogcasts, olha aí que maravilha. Valeu, pessoal, até amanhã, fui, um beijão. E agora eu vou comer meu parmegiana, olha aqui, ó, Parmeblog. Eu só tenho que dar umas pausas maiores nesse blogcast aqui pra comer, né? Vocês ficam aí, cheio de informação e eu cheio de fome. E já esfriou. Cuspi arroz.